Relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico indica provável causa de apagão que afetou 25 estados. Técnicos e especialistas acreditam que desempenho abaixo do esperado de fontes de geração próximas à linha de transmissão no Ceará pode ter sido ponto de partida para a queda de energia no país. Governo quer unificar prova de concursos públicos federais como o Enem. Certame unificado para cerca de 8.000 vagas de 50 órgãos federais está previsto para acontecer em fevereiro de 2024. Comissão Mista de Orçamento do Congresso debate atualização do modelo para ciência e tecnologia no Brasil com mais investimentos privados para superar as dificuldades no setor. Aeroporto de Congonhas cancela voos após alarme falso de sequestro. Foram suspensas 16 decolagens e aterrissagens na manhã deste sábado, dia 26. Os problemas ocorreram após o fechamento do terminal por 1h na noite de sexta-feira, dia 25. Procuradoria-Geral da República pede ao STF para derrubar lei de Porto Alegre que celebra Dia do Patriota em 8 de janeiro. Órgão alega que data foi criada para comemorar os atos ocorridos em Brasília. É inadmissível, diz PGR. Ministério Público do Rio de Janeiro entra com ação contra acusados de desvios em contratos do Detran. MPRJ argumenta que empresa de tecnologia e agentes públicos integravam esquema para protelar licitações e fraudar contratos emergenciais. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Roraima realiza a maior apreensão de drogas da história de Roraima. Mais de 1.600 quilos de drogas foram apreendidos em Rorainópolis. Manaus cedia a primeira edição da Glocal Amazônia. O objetivo é mobilizar lideranças para pensar ações concretas de construção de agendas e pactos, visando acelerar os objetivos do desenvolvimento sustentável na região. Pesquisa mostra que 6 milhões de brasileiros consomem álcool em excesso e correm risco de dependência. De acordo com o levantamento, homens entre 45 e 54 anos são mais vulneráveis ao vício. Arcebispo emérito de Salvador, Dom Geraldo Magela morre aos 89 anos. Religioso estava em atendimento domiciliar por acidente vascular cerebral sofrido no ano passado e apresentou piora nos últimos dias. Em nota, CNBB prestou homenagem a Dom Geraldo. MC Marcinho, o príncipe do funk, morre aos 45 anos no Rio de Janeiro. Cantor estava internado havia 2 meses em hospital no Rio de Janeiro com quadro de insuficiência cardíaca. Mega Sena, concurso 2625, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a 37 milhões de reais. Dezenas sorteadas, 09, 10, 35, 44, 55 e 58. Notícias nacionais. Grupo da CPI do MST busca fôlego para driblar esvaziamento da comissão e desgastar governo. Oposição obstruiu votação de requerimentos e trabalhou para reverter maioria conquistada pelos governistas após movimento do Centrão. Polícia Federal apreende caminhão com quase 2 toneladas de droga no Paraná. Um suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e levado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Polícia Federal prende 2 pessoas pelo crime de descaminho em Céu Azul, Paraná. Presos estavam em um ônibus de turismo quando foram abordadas. PM apreende 500 pessoas por arrastões em show de Alok no Rio. Soco inglês, canivetes, tesouras, cortadores de unha, chave de fenda, faca, estilete, facão e outros objetos foram apreendidos nos pontos de bloqueio da polícia. Golpe da portabilidade. Criminosos roubam linha de celular e passam a acessar redes sociais da vítima. Desde abril, cliente que pede a portabilidade do número para outra operadora recebe uma mensagem de confirmação. SP Ocean Week 2023 chama atenção para conhecimento dos mares. Organização do evento ressalta que a discussão sobre o futuro dos mares é importante para o país, uma vez que a questão dos oceanos é inadiável porque o mar está cansado. Notícias nacionais. Brasil e Argentina fecham acordo de 600 milhões de dólares em exportações. Setores automotivo e alimentício serão os maiores beneficiados com a medida, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Governo assina medida provisória que taxa super ricos e encaminha projeto de lei com urgência para tributar rendimentos em offshores. De acordo com a União, medida pode gerar aumento de arrecadação de cerca de 7,05 bilhões de reais em 2024. Propostas enfrentam resistência no Congresso. Reforma tributária beneficiará ao menos 82% dos municípios, prevê Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Instituto constata que entes ganhadores com a reforma são, em geral, estados menos desenvolvidos e municípios mais pobres. Texto tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. CPI das pirâmides financeiras ouve sócios das 123 milhas nesta terça-feira, dia 29. Empresa suspendeu emissão de passagens já vendidas e teve o sigilo quebrado pela comissão na última quinta-feira, dia 24. Lista de espera do FIES fica disponível para consulta até esta terça-feira, dia 29.
Candidatos pré-selecionados nessa etapa são os que não foram classificados no número de vagas do curso de preferência na chamada única do FIES e passaram a integrar a lista de espera. Força Nacional vai apoiar Polícia Federal em Novo Progresso, no Pará. Militares atuarão nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado. Polícia Federal apura tráfico internacional de mulheres. 3 mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal estão sendo cumpridos em Fortaleza e Caucaia, no Ceará, e em Carpina, em Pernambuco. Polícia Federal prende homem com aves silvestres e macacos em Mesquita, no Rio de Janeiro. Os espécimes resgatados incluíam macaco-prego, trinca-ferro, tizil e coleirinho do brejo, entre outros. Polícia Federal apreende mais de 70 quilos de cocaína e prende 7 pessoas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Os presos serão apresentados à Justiça Federal, onde poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. Preço baixo de cigarros favorece iniciação de adolescentes ao fumo. Brasil gasta 125 bilhões de reais, entre custos diretos e indiretos, com doenças decorrentes do uso de produtos derivados de tabaco. E a arrecadação da indústria de cigarros não cobre sequer 10% desse valor. SEDAI, Estação de Tratamento de Água do Rio, tem operação interrompida. Interrupção no abastecimento ocorreu devido à presença de espuma de origem desconhecida na água captada no Rio Guandu. Concessionária orienta clientes a priorizar atividades essenciais. Lançamento criminoso causou espuma no Rio Guandu, diz Instituto Estadual do Ambiente. Rede pode levar até 72 horas para normalizar abastecimento. Sistema é responsável por 80% do fornecimento de água da região metropolitana do Rio de Janeiro e abastece 9 municípios. Chuva provoca deslizamentos e rio permanece em estágio de mobilização. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu à população para que fique atenta em casos de emergência, siga as orientações da Defesa Civil. Investimentos no Tesouro Direto somam 3,573 bilhões de reais em julho. Segundo o Tesouro Nacional, o volume para o mês só foi menor do que o valor investido em julho de 2022, que chegou a 4,006 bilhões de reais. Juros médios dos bancos caem para 44,3% ao ano. Endividamento das famílias, relação entre o saldo das dívidas e a renda acumulada em 12 meses, ficou em 48,3% em junho, queda de 0,5% no mês e recuo de 1,6% em 12 meses. Oferta menor de diesel já afeta 22 estados, aponta pesquisa da Posto Seguro Brasil. Diante da restrição, os preços do diesel S10 oscilam entre R$ 5,23 a R$ 6,40 no país. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de 37 milhões de reais. Notícias nacionais. Lula anuncia a criação de 38º Ministério do Governo. Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e Empreendedores Individuais será criado para ampliar a estrutura ministerial e atender novos aliados do Centrão. Governo propõe reajuste de 1% para servidores públicos em 2024. Governo informou que pode aumentar percentual se houver incremento da arrecadação neste ano. Entidades sindicais rejeitam valor proposto. Apagão motivou o Operador Nacional do Sistema Elétrico a determinar restrição do fluxo de energia. Na Câmara, o diretor-geral da entidade revelou que especialistas do setor elétrico identificaram ao menos 2 causas que levaram quase todo o país a ficar sem energia em 15 de agosto. Câmara aprova urgência para a proposta de desoneração da folha até 2027. Arthur Lira diz que mérito do projeto será votado nesta quarta-feira, dia 30. Ideia do texto é reduzir encargos trabalhistas dos setores desonerados e estimular a contratação de pessoas. Governadores temem distorções em Conselho da Reforma Tributária. Senador Eduardo Braga, relator da matéria, ponderou que é possível desenhar um modelo de Conselho Federativo que atenda a todas as preocupações. CPI da Americanas empaca diante de habeas corpus de ex-diretores. Até o momento, 5 executivos compareceram às sessões da CPI. Um deles, Márcio Meirelles, chegou a ignorar sua convocação. Justiça nega pedido de liberdade para a ex-deputada Flor Delis. Ex-deputada foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por ter ordenado o homicídio do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, na casa da família, em Niterói. Conciliação propõe oitiva de indígenas para destravar ferrogrão. Centro de Soluções Alternativas de Litígios do STF finalizou o relatório em que propõe medidas para solucionar impasses sobre construção da ferrovia. Após suspender viagens, 123 milhas pede recuperação judicial. Segundo a empresa, o processo tem como objetivo assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores. Ministério Público de Minas Gerais pede bloqueio de 20 milhões de reais da 123 milhas. Medida visa garantir futura indenização de consumidores lesados pela suspensão de emissão de passagens aéreas e pacotes promocionais.
Polícia Federal prende 10 pessoas por fraude previdenciária e associação criminosa em São Paulo. Os indivíduos foram surpreendidos pelos polícias federais em uma agência bancária, quando tentavam receber quantias decorrentes das fraudes. Polícia Federal e IBAMA atuam no combate ao desmatamento, arrendamento clandestino e comércio ilegal de xaxim. Equipe de policiais federais, juntamente com o IBAMA e a FUNAI, realizam operação de combate a crimes ambientais na terra indígena de Mangueirinha, no Paraná. Marinha e governo de SP inauguram projeto para alunos de escolas públicas. Militares oferecem oficinas como a de técnicas de nós e voltas com cordas usadas pelos marinheiros na segurança das embarcações. Iniciativa deve alcançar cerca de 80 crianças por mês. Notícias nacionais. Governo recua e apoia a PEC que permite indicação de militares para ministérios. Proposta vai legislar apenas sobre candidaturas de oficiais em eleições. Líder do governo no Senado, Jacques Wagner, afirmou que proibir militares de serem ministros seria discriminatório. Grupo de trabalho busca solução para terras quilombolas de Alcântara, no Maranhão. De acordo com a Advocacia Geral da União, que coordena o GT, perspectiva é que a primeira reunião ocorra até o final de setembro e, em um ano, seja elaborado relatório com solução para titulação. Câmara aprova urgência de projeto de lei que prevê aumento para a pena por roubo e furto, elaborado pelo deputado Kim Kataguiri. Texto teve regime de tramitação aprovado na terça-feira, dia 29. Parlamentar comemorou nas redes sociais. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprova a lei que obriga bares e restaurantes a darem água potável de graça. Projeto agora passa por sanção do governador Tarcísio de Freitas. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes diz que a obrigação é inconstitucional, ilegal e imoral. Recuperação judicial da 123 Milhas aumenta a incerteza do consumidor. 123 Milhas argumenta que a recuperação judicial tem como objetivo assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com clientes, ex-colaboradores e fornecedores. Justiça mantém suspensão de atividades da mineradora Tamisa na Serra do Curral, na Grande BH. Empresa alegava não haver necessidade de consulta prévia à comunidade quilombola que pode ser afetada pela mineração. Polícia Federal deflagra mais uma etapa da Operação Anjo Protetor. Um homem foi preso em flagrante pelo armazenamento de pornografia infantil na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Polícia Federal desarticula a organização investigada pelo envio de 17 toneladas de cocaína para a Europa. Operação Pactolo tem como objetivo reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas, utilizando-se do Porto de Santos em São Paulo e de outros portos brasileiros. Polícia Federal deflagra operação e prende lideranças de facção criminosa que atuava na região oeste potiguar. A operação é produto de cooperação interagências, com a participação da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal Federal. Dificuldade em identificar criminosos propicia arrastões no Rio. No último fim de semana, durante show do Alok na praia de Copacabana, mais de 500 pessoas foram conduzidas para delegacias suspeitas de assaltar indiscriminadamente o público do evento. Rio confirma o primeiro caso da subvariante Omicron EG5. Recomendação é para que todas as pessoas maiores de 12 anos de idade realizem a dose de reforço, que mantém a proteção contra casos graves da variante Omicron. Termina nesta quinta-feira, dia 31, vacinação em estações de trem, metrô e ônibus de São Paulo. Segundo a Prefeitura da capital, desde o início da campanha nesses locais, em 17 de julho, foram aplicadas 155.634 doses, sendo 73.605 contra a Covid-19 e 80.341 contra a influenza. Capitais criam uma em cada 4 vagas formais, mas cidades médias alavancam empregos. Dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados mostram que São Paulo foi o município que mais abriu postos de trabalho com carteira até julho deste ano. Comissão de Valores Mobiliários multa em R$102 milhões faraó dos Bitcoin por fraude. Além da multa, Gladson Santos, conhecido como faraó dos Bitcoin, está proibido de atuar no mercado de valores mobiliários por quase 10 anos. Ele está preso desde 2021. IGPM tem queda de preços de 0,14% em agosto, diz Fundação Getúlio Vargas. Recuo do ritmo de deflação do IGPM de julho para agosto foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede a variação do atacado e teve recuo de preços de 0,17% em agosto. Efeito Pix. Banco Santander começa a desativar transferências por DOC. Apesar de os bancos só precisarem encerrar o recurso em maio, como anunciou a Federação Brasileira de Bancos, a instituição se antecipou e a opção já não está mais disponível para os clientes. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de R$42 milhões. Notícias nacionais. Ministério de Minas e Energia pede que Eletrobras suspenda plano de demissão voluntária. Ministério defende suspensão até examinar planos de ação para prestação do serviço adequado e de investimentos para os próximos anos.
considerando a ausência da força de trabalho que pode ser desligada. Senado aprova selo empresa amiga da amamentação. Selo do executivo poderá ser usado em embalagens, anúncios e outros tipos de publicidade. Texto segue para a sanção presidencial. Barroso profere quarto voto contra marco temporal no STF. Com o posicionamento do ministro, o placar do julgamento está em 4 votos a 2 contra a tese. Após o voto de Barroso, o julgamento foi suspenso e será retomado na quarta-feira, dia 6. Tribunal Superior Eleitoral condena republicanos, PSDB e PSD por fraudes a cotas de gênero. Decisões foram unânimes, seguindo o voto do ministro relator Benedito Gonçalves. Nos 3 julgamentos de recursos nesta quinta-feira, dia 31, candidatas fictícias ficam inelegíveis por 8 anos. Zanin arquiva ação contra Bolsonaro por omissão na compra de vacina. A ação do Rede Sustentabilidade questionava a conduta do ex-presidente, que teria desautorizado o Ministério da Saúde a fazer contrato com o Instituto Butantan para a compra da Coronavac. Pedido de recuperação judicial da 123 milhas é aceito pela Justiça. Plano com medidas de reparação dos afetados deve ser apresentado pela empresa em 60 dias. Polícia Federal apreende cerca de 370 quilos de cocaína no Rio de Janeiro. A droga era trazida de Guarulhos, São Paulo, e escondida em meio a cargas de material de construção. Polícia Federal deflagra Operação Sapajus em combate ao tráfico de animais, em Camaçari, Bahia. Os investigados pela comercialização do animal irão responder pelos crimes de tráfico de animais e falsificação de documento público. Polícia Federal deflagra operação para desarticular esquema de criação de empresas de fachada no Espírito Santo. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Anvisa autoriza testes de fase 2 da primeira vacina brasileira contra a Covid-19. Imunizante foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Nova etapa terá a participação de 350 voluntários. Desemprego cai para 7,9% no segundo trimestre, aponta IBGE. Resultado foi puxado pelo aumento do número de empregados sem carteira assinada no setor privado. Após autorização do governo, a AliExpress entra para o programa Remessa Conforme. Iniciativa prevê diversas regras e benefícios para e-commerceiros estrangeiros, como a isenção da tributação para pessoas físicas em compras internacionais de até $50. Concurso vai escolher melhor restaurante Aquilo do Brasil. Inscrições para o Quilo é Nosso vão até 6 de setembro e podem ser feitas no site da premiação. 7ª edição do evento será realizada entre os dias 12 e 22 de setembro. Orçamento 2024 não prevê correção na tabela do imposto de renda nem reajuste no Bolsa Família. Texto do Executivo destina R$500 milhões para concursos públicos no próximo ano, mas não especifica o número de vagas para servidores. Distrito Federal cria grupo de mobilização para o 7 de setembro. Gabinete de Mobilização Institucional será liderado pela Secretaria de Segurança Pública e contará com a participação de órgãos e secretarias para promover a ordem pública e social. Prazo para pedir atendimento especializado no ENAD começou nesta sexta-feira, dia 1. Interessados devem acessar o sistema ENAD e informar a condição que motiva a solicitação. No sistema, o estudante deve inserir documento legível que comprove o que motiva a solicitação. Deputado aciona STF após sumiço de imagens de câmeras da Justiça. Parlamentar solicitou gravações, mas não teve seu pedido atendido, pois, segundo a pasta, os registros ficam armazenados por apenas 15 dias. Barroso determina bloqueio dos bens de Juscelino Filho, ministro das Comunicações, e de outros investigados na Operação Benesse. Polícia Federal apura fraudes e desvios de verbas da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Senado recorre de decisão do STF que limitou o piso na enfermagem. Argumento é que a decisão caracteriza verdadeira atividade legislativa por parte do Poder Judiciário, em substituição a todo o processo legislativo, que viola a separação dos poderes. STF forma maioria e aprova retorno da contribuição sindical. Taxa havia sido encerrada na reforma trabalhista de 2017. Julgamento começou nesta sexta-feira, dia 1, e se estenderá até o próximo dia 11, em sessão virtual. Após pedido da Polícia Federal, Justiça Federal do Distrito Federal suspende serviços de mensagens do ICQ e ICQNIL. Após a decisão, a Anatel notificou todas as prestadoras de telecomunicações do país para cumprimento imediato da ordem judicial. Polícia Federal faz operação contra jogos ilegais no Rio e no Espírito Santo. Para garantir o controle de seu território, o grupo criminoso recorre a homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de armas de fogo, informou a PF. Polícia Federal e Receita deflagram operação conjunta de combate ao descaminho de produtos eletrônicos em Santa Catarina. A ação resultou em uma prisão em flagrante e apreensão de cerca de R$700 mil em produtos eletrônicos de origem estrangeira. Polícia Federal deflagra Operação Benesse para investigar desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.
A ação é a terceira fase da Operação Odoacro e alcança o núcleo público da organização criminosa. Polícia Federal deflagra operação para reprimir fraudes previdenciárias, por meio da inserção de dados falsos nos sistemas do INSS. O objetivo é combater crime de inserção de dados falsos em sistemas do INSS visando a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários. Campanha conscientiza sobre prevenção ao suicídio. Às pessoas que querem e precisam conversar, o Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional e prevenção do suicídio por meio do telefone 188, além das opções chat e e-mail. São Paulo, explosão em metalúrgica de Cabreúva tem 2 mortes e 14 feridos. Problema em uma caldeira provocou o acidente. 3 equipes dos bombeiros atuam na área. Uma pessoa está desaparecida. IBGE revisa para baixo o crescimento da economia do primeiro trimestre deste ano em relação ao final de 2022. Dados foram divulgados junto aos resultados do segundo trimestre de 2023. Economia criativa vai gerar 1 milhão de empregos até 2030. Estudo da Confederação Nacional da Indústria indica que maior parte das vagas está nas regiões Sul e Sudeste. Cultura digital deve impulsionar demanda por mão de obra. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de 48 milhões de reais. Conferência Nacional de Segurança Alimentar será em dezembro. Iniciativa visa mobilizar diversidade social e redes para debater práticas e propor políticas públicas e programas para o terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.